Muito bem, queridos, nós estamos aqui iniciando o estudo da segunda carta aos Coríntios. Nós, quando estudamos o primeiro, nós percebemos ali que Paulo tratava de vários assuntos, a divisão da igreja, a sua preocupação quanto a isso, a desordem na igreja, ele tratava ali da repreensão sobre aqueles aspectos que ele entendia que estavam totalmente errados, né, como a ceia, a desinformação, a imaturidade, a falta de conhecimento daquela igreja, e daí ele orienta e aconselha, né? Uma carta que ele escreveu em Éfeso. Alguns dizem que 49, outros em 52, outros em 55. Por exemplo, aqui na parte de acompanhamento de estudo aqui da Bíblia King James, fala no ano 55, né? A primeira que nós já estudamos, né? Quando chega na segunda carta aos Coríntios, nós temos aqui uma visão desse mesmo estudo, né? Mostrando que ele dessa vez, aquela ele escreveu de Éfeso, essa ele escreve da Macedônia, e coloca na mesma época, essa que seria talvez uma terceira carta, uma segunda, ou até mesmo uma visita de Paulo intermediária entre a primeira e essa segunda que nós conhecemos, aconteceu. No mínimo a carta, com certeza. Então essa que nós estamos estudando seria a terceira. Dizem que há 5 cartas, houveram na verdade 5 cartas, que Paulo direcionou ali a Coríntios, e nós conhecemos 2 delas que chegaram até nós pelos manuscritos. Nesse trabalho, Paulo vai tocar profundamente, você vai ver que ele começa, vai para o meio, muda um pouco o assunto, e no final ele volta à questão da autoridade de Paulo. Pessoas que chegavam ali e não queriam aquela firmeza, não queriam aquela dureza da doutrina de Paulo, aquela obediência mesmo aos preceitos que Cristo traz, queriam trazer o mundo para dentro da igreja, tá certo? E outros que não queriam apenas trazer o mundo, queriam trazer o judaísmo para dentro da igreja cristã. Então eles tentavam desarticular, eles vinham com essas ideias, com essas informações e falavam: quem que é Paulo? Paulo não andou com Jesus? E tentavam tirar dele a capacidade e a autoridade para ministrar as coisas. Então Paulo passa essa carta inteira lutando contra esse aspecto, né? E com certeza as outras 2 que ele enviou depois, que nós não temos, não chegou até nós, tratava também de questões semelhantes, né? Então Paulo tem essa preocupação de mostrar para eles: olha, o que eu estou falando eu tenho autoridade para fazer. Eu estou na unção do Espírito Santo, então ele gasta bastante tempo com isso e também traz ali algumas orientações. Ele trata da nova aliança, né, que é um assunto importante que a gente vai já nos primeiros capítulos. Ele enfatiza muito essa questão. Se ele trabalhou a ressurreição e a ordem nos cultos ali com muita força na primeira carta, nessa segunda ele trabalha aspectos teológicos. Ele trata de um tratamento também que foi feito a uma pessoa que estava em pecado, e ele então, apesar dele ter trazido ali a obrigação da igreja se posicionar, ele também traz agora uma mensagem de que haja ali um contorno de amor a esse pecador e que ele possa se refazer dentro da igreja, recebendo ali o carinho e a atenção dos irmãos. Então, nós vamos ver tudo isso aí. Então, essa carta, segundo esse que trabalha aqui a estruturação histórica nessa Bíblia que eu estou usando aqui agora, a Bíblia King James, ele situa por volta de 55. Mas essa data, queridos, nós não temos como. Alguns dizem que a primeira carta é o primeiro documento, a primeira epístola que Paulo escreveu. Outros entendem que já é Tessalonicense, que aconteceu nessa época, e essa foi uma época posterior. Mas isso pouco muda para nós. O que nós temos que dar valor, né? São os conceitos e os ensinos. Então, você verá agora efetivamente uma carta que trata dessas questões. E Paulo escreveu e levou a eles a sua preocupação e tentou, de uma maneira muito clara, impor ali a sua condição de apóstolo. E é nesse ponto que eu quero fazer um parênteses, né? Nós vamos já discutir os capítulos, mas aproveitando essa introdução, dizer o seguinte: você verá dentro da Bíblia algumas considerações que podem te levar a compreender que você pode usar o termo apóstolo para todos aqueles que de uma certa forma ministravam, porque apóstolo significa enviado. Apóstolo significa aquele que tem uma missão e recebe diretamente ali de alguém uma missão. Então Paulo por vezes chega a chamar até Timóteo. Em uma vez ele menciona Timóteo no original como apóstolo, mas no sentido enviado para aquela missão. O apóstolo mesmo, no sentido daqueles que foram outorgados por Cristo, ele é um pouco mais fechado. Mas não fica apenas nos 12 discípulos e depois em Paulo. Ele se estende. Nós vamos ver que há também uma visão assim
de apostolado sobre a vida, principalmente ali de Silas, né, ou Silvano, que são nomes, são as mesmas pessoas, Barnabé, né, Epafrodito. Nós vemos situações em que aparentemente a igreja primitiva os encarava como apóstolos, como aqueles que tinham um envio direto de Cristo. Então, eu só estou fazendo esse apêndice, essa observação, para mostrar que, se você sintetizar bem essa questão, dificilmente a gente entenderia apóstolos nos dias atuais, né? A utilização do termo apóstolo. Eu acho interessante, e daí você vai me perguntar, mas pastor, mas Cristo não pode, como fez com Paulo, fazer com uma outra pessoa, mesmo depois da ida dele para o céu, ele aparecer, ele se manifestar e dar àquela pessoa uma autorização para ser enviado? Queridos, eu até posso concordar, mas o Espírito Santo ele veio para todos nós. E todos nós somos pregadores da palavra, quando ele nos chama ide evangelizai. E quando você já tem uma separação dentro da igreja, que são os pastores, são os bispos, que têm a mesma gradação ali, e dentro das igrejas evangélicas nós procuramos não fazer hierarquias, né? Apesar que nós sabemos que muitas existem, mas, por exemplo, entre nós batistas não existe. O pastor ele não está acima de ninguém, não está abaixo de ninguém, né? Não existe um bispo que vem aqui e me diga o que eu devo fazer. Porque no primeiro momento nós vemos ali uma estruturação da Bíblia, na Bíblia sobre a igreja, em que não havia essas gradações, havia essas. Depois elas vão sendo, obviamente, necessárias em algum ponto, né? O próprio Paulo ele volta lá para Coríntios e fala: peraí, escuta aí, eu ensinei vocês, agora vocês estão abrindo mão do que eu ensinei, buscando ali autoridade sobre aqueles que estavam ministrando diferente. Mas a gente consegue, eu tenho um pensamento baseado também no, vamos assim, na apologia, na definição de alguns pastores mais tradicionais e mais, desculpe a franqueza, mais bíblicos. Então eu não entendo a necessidade de se autoproclamar um apóstolo. Eu com sinceridade, eu não entendo isso, né? A conjuntura que a igreja cristã dos primeiros séculos tinha de apóstolo eram aqueles do primeiro século. Depois nós falamos de pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? São aqueles que receberam direto desses apóstolos as unções, as orientações, as ordenações, né? E são pessoas que viveram ali no segundo século e que tinham tido orientações de homens que eram chamados apóstolos, como esses que eu disse para você. Não só os 12 discípulos e depois mais Paulo, mas alguns outros. Mas eles tinham ali, pela história deles, por tudo que a igreja entendia, eles tinham essa distinção. E que ela se encerra, tanto que depois os outros são chamados pais apostólicos. E na sequência você não vê mais ninguém se colocando como apóstolo, né? A Igreja Católica chama o Papa de apóstolo de Roma. Mas, de qualquer maneira, queridos, eu só queria deixar enfatizado aqui que eu acho que é desnecessário, né, alguém hoje se proclamar como apóstolo. As circunstâncias, as coisas que estavam ali estabelecidas eram diferentes. Bom, eu só dei uma enroladinha aqui, enchi uma linguicinha para nós terminarmos a nossa introdução. Então nós vamos começar a viajar pela segunda carta aos Coríntios, tá bom? Façam boa leitura. Eu, na sequência, vou colocar aqui um resumo dos 3 ou até 5 capítulos, né? Os assuntos eles permitem que eu possa fazer um resumo até o 5º, tá certo? Então, é isso aí. E vamos começar a nossa viagem. Beleza? Sobre essa questão do apostolado, se você quiser publicar a sua opinião, trazer a sua colaboração, né? Essa é uma visão pessoal do pastor, corroborada por alguns outros, né? Eu digo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias, que são homens que hoje ainda estão, que são teólogos, né? Vivos, atuantes. Eu participo da visão deles. Mas se você tem outra, pode colaborar conosco aí, tá bom? Esse não é um assunto fechado, não. Eu trouxe só mesmo para a gente aproveitar o momento e discutir esses assuntos que talvez não tenham tanta importância, mas pode nos ajudar em algumas reflexões, tá bom? Então já eu estou voltando aí com o capítulo de 1 até 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios.